fazendo no mundo afinal? Nas próximas 6 semanas vamos procurar entender melhor o propósito de Deus para as nossas vidas. Você faz parte de um esforço nacional de crescimento espiritual chamado 40 Dias de Propósito. Esse esforço inclui milhares de pessoas em igrejas de todos os estados brasileiros. Aqui estão os 4 componentes essenciais desse movimento nos 40 Dias de Propósito. Em primeiro lugar, toda semana nós vamos ensinar um dos 5 propósitos de Deus para a nossa vida. É a base do cenário de cada semana e por isso recomendo fortemente que você não perca nenhum culto dominical da igreja durante os 40 dias próximos. Segundo, nos estudos dos pequenos grupos e classes da escola dominical, vamos compartilhar algumas dicas sobre os 5 propósitos para a sua vida. Terceiro, vamos ler um capítulo por dia do livro Uma Vida com Propósitos, do pastor titular da igreja de Saddleback, pastor Rick Warren. São pequenos devocionais diários escritos especialmente para essa campanha dos 40 dias que vão reforçar e ampliar o que você estiver aprendendo com o seu pastor nessa aula ou no pequeno grupo. Em quarto lugar, a Bíblia nos exorta a lembrarmos da palavra de Deus. Por isso, para podermos viver os propósitos, vamos decorar um versículo bíblico por semana relacionado com o propósito particular que Deus tem para as nossas vidas naquela semana. Mesmo que você nunca tenha tentado decorar um versículo bíblico antes, espero que você faça dessa vez. Não há nenhum outro hábito que contribua mais do que este para o seu crescimento espiritual. A série sobre a vida com propósito destina-se a estudos em grupo e interação. Eu não quero que você ouça apenas e depois se dirija para casa. Quero que vocês discutam isso, discutam sobre o que foi falado, dialoguem uns com os outros, considerem as implicações e planejem alguma ação como resultado do que vocês aprenderam. Quanto mais você se envolver e participar, mais benefícios vai receber dessa série para crescimento espiritual nessas próximas 6 semanas. Talvez você não conheça as pessoas que estão ao seu redor agora, mesmo que esteja em uma classe dominical ou num pequeno grupo dentro de uma casa. Mas eu tenho certeza absoluta de que essas pessoas são as pessoas que Deus quer usar na sua vida para ajudá-lo a crescer durante esses próximos 40 dias. Mesmo antes de você nascer, Deus sabia quem estaria sentado aqui assistindo esse vídeo com você. A vida deles vai mudar a sua, com certeza. Por isso, dê uma olhada em volta e sorria para todos. Se você acha que parece ser um grupo heterogêneo demais, perceba que provavelmente estão pensando a mesma coisa de você. Eu ouvi falar de um garoto pequeno que perguntou para sua mãe: "Mamãe, de onde eu vim?" E ela deu um grande suspiro e começou uma grande explicação detalhada, bem explícita sobre sexo, concepção, nascimento. E depois de uma meia hora ouvindo aquilo, o menino disse entediado para a mãe: "Mãe, tá bom, o Thiago disse que ele veio de Salvador, eu só queria saber de onde é que eu vim." A mãe dele dá uma risada e diz: "Eu tava vendo mesmo que eu tava respondendo uma pergunta meio errada." Às vezes, como cristãos, nós fazemos a mesma coisa. Respondemos perguntas que não estão interessando a ninguém. Mas eu posso garantir que durante essas 6 semanas, vamos focalizar numa questão que interessa para todas as pessoas. O que estou fazendo nesse mundo, afinal? Qual é o propósito da minha vida? Por que é que Deus criou a mim e o que eu devo fazer da minha vida? Essa não é uma pergunta nova. Há milhares de anos, Salomão perguntou em Eclesiastes 7:24 a mesma pergunta. Ele disse: "Quem pode descobrir o sentido da vida?" Pense só como é impressionante quantas pessoas simplesmente passam por essa vida sem nunca descobrir o propósito da sua criação. Ocupam-se com o trabalho, criam uma família, pagam contas, desfrutam dos fins de semana e um dia vão morrer, sem descobrir por que existiu. Nas próximas 5 sessões, vamos desvendar e descobrir 5 propósitos de Deus para nos criar. Enfocaremos um propósito por semana, mas nessa sessão introdutória eu quero fazer 2 coisas. Primeiro, apontar as consequências da não compreensão do propósito da vida. Segundo, apontar quais são os incríveis benefícios de saber o propósito de sua vida e viver uma vida dirigida por ele. Agora,
quero encorajá-lo a trazer sua Bíblia e guia de estudos na próxima semana. Se você está com eles agora, abra a Bíblia em Eclesiastes capítulo 1. Eclesiastes é um dos livros do Antigo Testamento que vem logo depois de Salmos e Provérbios. Para ver um exemplo dos efeitos negativos de não conhecer o seu propósito, é só ler o primeiro capítulo de Eclesiastes. Durante anos, Salomão não entendeu o propósito de sua vida e sentiu-se um miserável. Ele nos diz que se não descobrirmos o sentido da vida, vamos enfrentar 3 consequências. Primeira, sem saber o propósito de sua vida, ela vai parecer um fardo para você. Vai acabar com você. Você vai perder suas energias, seu entusiasmo, a sua motivação. Salomão descreve esse tipo de vida cíclica em Eclesiastes 1, de 5 até 8. Ele diz: o sol se levanta e o sol se põe. O vento sopra para o sul e vira para o norte. Dá voltas e voltas. Todos os rios vão para o mar. Contudo, o mar nunca se enche. Todas as coisas trazem canseira. E o que ele está querendo dizer é: sem um propósito, parecemos estar andando em círculos, sempre no mesmo lugar. Fazemos a mesma coisa, não chegamos a lugar nenhum. A vida se torna como um moinho virando e usamos toda a nossa energia, mas não chegamos a lugar nenhum. Andamos em círculos e caímos exaustos na cama, perguntando: qual é o propósito disso tudo no final das contas? Em segundo lugar, sem saber qual é o seu propósito, a vida vai parecer frustrante. Você nunca estará satisfeito. Você vai estar sempre lutando contra o descontentamento. O versículo de 8 até 10 diz: os olhos nunca se saciam de ver, nunca estamos satisfeitos, o que foi feito se fará novamente, não há nada novo debaixo do sol. Você já percebeu como a maioria das pessoas é inquieta? Estão sempre mudando e pedindo uma nova coisa na sua vida? Se você nunca reparou, veja uma pessoa com o controle remoto da TV na mão. Eu li recentemente que uma pessoa comum muda de canal 350 mil vezes durante a sua vida. Eu imagino até que isso acontece com vários de nós em um único fim de semana. Nunca estaremos satisfeitos ou em paz até que saibamos qual é o nosso propósito de vida. Terceira, a Bíblia diz: sem saber qual é o seu propósito, a sua vida vai parecer fora de controle. Eclesiastes 1,15 diz: o que é torto não pode ser endireitado. O que está faltando não pode ser contado. Do que ele está falando afinal? Ele está se referindo a situações fora do nosso controle. Você já tentou resolver um problema que não consegue entender? Já tentou mudar alguém ou uma circunstância que se recusa a mudar? Algumas coisas parecem não ter jeito. Salomão conclui que se você não sabe qual é o propósito da sua vida, tudo acaba ficando sem sentido, cansativo, frustrante e incontrolável. O que fazer então? Quando você não sabe o porquê da sua vida, só tem 2 opções a fazer. Número 1, você pode tentar fazer algo significativo. As pessoas agem assim o tempo todo. Tentam criar significado através de um hobby, esporte, artesanato, carreira ou algo assim. Pode ser divertido, mas por dentro sabem que a vida deve ser mais do que isso. Está faltando alguma coisa. Ainda bem que há uma segunda opção. E ela é a seguinte: descobrir o que Deus diz ser o propósito da vida. Ele é o Criador da vida. Portanto, com certeza deve saber seu significado e propósito. Se você quer saber o propósito da sua vida, precisa começar com Deus e não consigo mesmo ou com o que os outros estão pensando. Você foi criado para os propósitos de Deus. Efésios 1,11 diz: é em Cristo que descobrimos quem somos e para o que vivemos. Muito antes de ouvirmos falar de Cristo e de colocar nele nossas esperanças, Ele olhou para nós e planejou uma vida gloriosa para cada um de nós, como parte de um propósito geral que está realizando em tudo e em todos. Há quase 2000 anos, um seguidor de Jesus chamado Paulo, sentado numa cela de prisão, falou sobre a mesma coisa. Repare o que ele disse em Filipenses 3, de 12 a 16. Continuo trabalhando para chegar ao dia em que finalmente serei tudo o que Cristo quer que eu seja, para o que me salvou. Não, queridos irmãos e irmãs, ainda não sou tudo o que devo ser, mas estou focalizando todas as minhas energias nisso.
Esquecendo-me do passado, olhe em frente para alcançar o final da corrida e receber o prêmio que Deus, através de Cristo Jesus, tem para nós no céu. Esse é um trecho muito importante das Escrituras, porque Paulo nos mostra 4 benefícios por investirmos tempo na descoberta dos propósitos de Deus para a nossa vida. O primeiro, saber qual é o propósito de Deus para a sua vida vai te dar um foco. Ela não mais lhe provocará medo ou desorientação. O versículo 13 diz: focalizo minhas energias em uma coisa. Paulo diz que saber o propósito de sua vida vai dar um foco, uma direção a ela. Por que isso é importante? Bem, é porque há uma força incrível quando você concentra a sua vida em seu propósito. É como a luz. Quando a luz é difusa, não tem força. Mas quando focalizada, por exemplo, focalize a luz do sol através de uma lente de aumento e você vai conseguir atear fogo no papel. Se você focar uma luz mais poderosa que essa ainda, você vai obter um raio laser. E o raio laser pode furar até o aço. Escute, o segredo de uma vida efetiva é o seu foco. Infelizmente, sem saber dos seus propósitos, você poderá focalizar a coisa errada. O filósofo Thoreau disse: muitos homens vivem vidas de um silencioso desespero. Mas eu digo, hoje, muitas pessoas vivem vidas de desorientação de propósitos. Segundo, saber os propósitos de sua vida irá simplificar a sua vida. O restante do versículo 13 diz: esquecendo do passado, prossigo para o que está em frente. Se você não sabe qual é o seu propósito, vai passar maus bocados escolhendo onde melhor investir seu tempo, dinheiro, energia. Tentar viver sem saber por que Deus o criou é como dirigir na neblina. Torna as decisões muito mais difíceis. Você já reparou que é impossível fazer tudo o que os outros gostariam que fizéssemos? Deus ama você e todos têm um plano para a sua vida, mas a verdade é que você não consegue fazer tudo. A grande novidade é que Deus não espera que você faça tudo. Ele lhe deu apenas o tempo suficiente para cumprir os propósitos para os quais Ele o criou. Portanto, quando você começar a viver uma vida com propósitos, vai sanar sua agenda e seu estresse vai completamente embora. Isso não é bom? Se você concordar, não perca nenhuma sessão dessa série. Isaías 26:3 afirma: o Senhor conservará em perfeita paz aquele cujo propósito está firme. Eu acho isso muito bom. O terceiro ponto que Paulo destaca é o seguinte: saber o propósito de sua vida irá acrescentar motivação. Paulo diz no versículo 14: para alcançar o final da corrida. Ele sabia qual é a razão da vida e ia direto ao ponto. Um objetivo claro traz motivação. Em Jeremias 29:11, Deus diz: eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança em um futuro. Você não tem nem ideia das coisas tremendas que Deus pode fazer na sua vida. Finalmente, o quarto benefício de saber o propósito para a sua vida é que isso o prepara para a eternidade. Ouça as palavras de Paulo. Para receber o prêmio que Deus, através de Cristo Jesus, tem preparado lá no céu para nós. Se você não gravar mais nada dessa sessão, quero que você entenda uma coisa. A vida nesse mundo é apenas uma preparação para a eternidade. Isso aqui não é tudo. A vida não é cíclica, andando e rodando. Você tem um destino eterno, foi criado para viver para sempre. E um dia o seu coração vai parar de bater. Isso vai ser o fim do seu tempo aqui na Terra, mas não é o fim da sua vida. Ah, não. Você vai viver para sempre. O que você faz com a sua vida aqui vai determinar onde você vai passar a eternidade. Imagine o seguinte: vamos dizer que eu tenho uma fita métrica que vai de São Paulo a Fortaleza. Se essa fita representasse a duração da eternidade, a primeira fração de medida representaria os 70, 80, 90 anos da sua vida aqui na Terra. Você vai viver mais tempo do lado de lá da eternidade do que desse lado. Então, o que fazer? Usar essa vida para nos prepararmos para a vida seguinte. Estamos nos bastidores, antes do verdadeiro espetáculo. Estamos na sessão de aquecimento, do treinamento para a corrida, na volta de apresentação, antes da verdadeira corrida começar. A Bíblia diz: Deus colocou a eternidade no coração do homem.
Lemos no Salmo 33, seus propósitos são eternos. Dizer que Deus tem planos de longo prazo para você é pouco. Um dia, Deus vai fazer uma auditoria de sua vida. Você vai estar diante de Deus e Ele vai lhe perguntar: o que você fez a respeito de Jesus Cristo, o meu filho? E o que você fez com a sua vida? Durante as próximas 5 semanas, vou ajudá-lo a se preparar para responder a segunda pergunta. Mas para terminar essa sessão de introdução, quero ter certeza de que você sabe responder a primeira pergunta. Você tem um relacionamento pessoal com Jesus Cristo? Se você não tem certeza, eu gostaria de ajudá-lo a orar para acertar essa questão. Vamos abaixar nossas cabeças. Eu vou fazer uma oração e você pode me acompanhar silenciosamente em pensamento. Querido Deus, quero saber o propósito da minha vida. Não quero mais desperdiçar o restante da minha vida com as coisas erradas. Hoje, quero dar o primeiro passo de preparação para a eternidade, conhecendo o Senhor. Jesus Cristo, eu não entendo tudo, mas até onde eu sei, quero abrir a minha vida para o Senhor. Peço que entre na minha vida e se faça real para mim. Use essa série de estudos em minha vida e me ajude a entender para o que eu fui criado. Muito obrigado. Amém. Agora, se você fez essa oração pela primeira vez, quero te dar parabéns. Você acaba de se tornar parte da família de Deus. A primeira coisa que deve fazer é compartilhar essa decisão com alguém. Se você se sentir à vontade, espero que compartilhe com outras pessoas que estão com você agora, nessa classe ou nesse grupo. Bem, antes de partirmos para a próxima discussão em grupo, quero encorajá-lo a realmente participar. Você tem algo a contribuir e o grupo ficará mais rico por sua causa. Quando terminarem orando, se você nunca fez uma oração em voz alta, diga só uma sentença, tipo: obrigado, Senhor, por me criar para um propósito. Isso é tudo o que você precisa dizer. Minha segunda sugestão é que você convide um amigo para vir na nossa próxima reunião. Estaremos falando sobre o primeiro propósito para o qual Deus o criou. Deus o abençoe e nós nos vemos na próxima semana.